A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. A explicação destes capítulos está no canal do Padre Daniel Ribeiro. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e um breve comentário. Para os que não tiverem criatividade, hoje é dia de colocar 2 corações para Jesus e 2 corações para Nossa Senhora. Senhor, eu creio, mas aumentai a nossa fé. Leitura do Evangelho de São Mateus, capítulo 11. Após ter dado instruções aos seus 12 discípulos, Jesus partiu para ensinar e pregar nas cidades daquela região. Mensagem de João Batista. Tendo João, em sua prisão, ouvido falar das obras de Cristo, mandou-lhes dizer pelos seus discípulos: Sois vós aquele que deve vir, ou devemos esperar por outro? Respondeu-lhes Jesus: Ide e contai a João o que ouviste e o que vistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. O Evangelho é anunciado aos pobres. Bem-aventurado aquele para quem eu não for ocasião de queda. Tendo eles partido, disse Jesus à multidão a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver então? Um homem vestido com roupas luxuosas? Mas os que estão revestidos de tais roupas vivem nos palácios dos reis. Então, por que fostes para lá? Para ver um profeta? Sim, digo-vos eu, mais que um profeta. É dele que está escrito: Eis que eu envio o meu mensageiro diante de ti para te preparar o caminho. Malaquias 3:1. Em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. Porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. E, se quereis compreender, é ele, o Elias, que devia voltar. Quem tem ouvidos, ouça. A quem hei de comprar essa geração? É semelhante a meninos sentados nas praças que gritam aos seus companheiros: Tocamos a flauta e não dançais. Cantamos uma lamentação e não chorais. João veio, ele não bebia e não comia, e disseram: Ele está possesso de um demônio. O Filho do Homem vem, come e bebe, e dizem: É um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos devassos. Mas a sabedoria foi justificada por seus filhos. Censura às cidades impenitentes. Lucas 10, 13 e seguintes. Depois, Jesus começou a censurar as cidades, onde tinha feito grande número de seus milagres, por terem recusado arrepender-se.
Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se tivessem sido feitos em Tiro e em Sidônia os milagres que foram feitos em vosso meio, há muito tempo elas se teriam arrependido sobre o cilício e a cinza. Por isso vos digo, no dia do juízo, haverá menor rigor para Tiro e para Sidônia que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevadas até o céu? Não. Serás atirada até o inferno. Porque se Sodoma tivesse visto os milagres que foram feitos dentro dos teus muros, subsistiria até este dia. Por isso te digo, no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma do que para ti. O Evangelho revelado aos humildes, igual a Lucas 10, 21 a 24. Continuamos lendo São Mateus. E aqui os evangelhos se repetem em Lucas 10, 21 a 24. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu peso é leve. O ser humano é mais que o sábado. Igual a Marcos 2, de 23 a 28, e igual a Lucas 6, de 1 a 5. Capítulo 12. Atravessava Jesus os campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar as espigas para comê-las. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Eis que teus discípulos fazem o que é proibido no dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Não lestes o que fez Davi num dia em que teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição? Ora, nem a ele, nem aqueles que o acompanhavam era permitido comer esses pães reservados só aos sacerdotes. Não lestes na lei que nos dias de sábado os sacerdotes transgridem no templo o descanso do sábado e não se tornam culpados? Ora, eu vos declaro que aqui está quem é maior que o templo. Se compreendesseis o sentido destas palavras, quero a misericórdia e não o sacrifício. Não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Partindo dali, Jesus entrou na sinagoga. Encontrava-se lá um homem que tinha mão seca. Alguém perguntou a Jesus: É permitido curar no dia de sábado? Isso para poder acusá-lo. Jesus respondeu-lhe: Há alguém entre vós que, tendo uma única ovelha, se essa cair num poço no dia de sábado,
não a irá procurar e retirar? Não vale o homem muito mais do que uma ovelha? É permitido, pois, fazer o bem no dia de sábado. Disse então àquele homem: estende a mão. Ele a estendeu e ela tornou-se sã como a outra. Os fariseus saíram dali e deliberaram sobre os meios de o matar. Jesus, servo de Deus. Jesus soube disso e afastou-se daquele lugar. Uma grande multidão o seguiu e ele curou todos os seus doentes. Proibia-lhes formalmente falar disso, para que se cumprisse o anunciado pelo profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, meu bem-amado, em quem minha alma pôs toda a sua afeição. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça aos pagãos. Ele não disputará, não elevará sua voz, ninguém ouvirá sua voz nas praças públicas. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que se faça triunfar a justiça. Em seu nome, as nações pagãs porão sua esperança. Isaías 42, 1-4. Discussão a propósito de um milagre. Apresentaram-lhe depois um possesso cego e mudo. Jesus o curou de tal modo que este falava e via. A multidão admirada dizia: não será este o filho de Davi? Mas, ouvindo isso, os fariseus responderam: é por Beelzebul, chefe dos demônios, que ele os expulsa. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Se Satanás expele Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem é que vossos filhos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo Espírito de Deus que expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Como pode alguém penetrar na casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, sem ter primeiro amarrado este homem forte? Só então pode roubar sua casa. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não ajunta comigo, espalha. Por isso eu vos digo: todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhes será perdoada. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem neste século, nem no século vindouro. Ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto é bom, ou dizeis que é má e seu fruto mau, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Raça de víboras, maus como sois, como podeis dizer coisas boas? Porque a boca fala do que transborda do seu coração. O homem de bem tira boas coisas de seu bom tesouro. O mau, porém, tira coisas más de seu mau tesouro. E eu vos digo
No dia do juízo, os homens prestarão contas de toda a palavra vã que tiverem proferido. É por tuas palavras que será justificado ou condenado. O sinal de Jonas. Então, alguns escribas e fariseus tomaram a palavra. Mestre, quisemos ver-te fazer um milagre. Respondeu-lhe Jesus: essa geração adúltera e perversa pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal do que aquele do profeta Jonas. Do mesmo modo que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão com essa raça e a condenarão, porque fizeram penitência à voz de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará com esta raça e a condenará, porque veio das extremidades da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais do que Salomão. Quando o espírito impuro sai de um homem, ei-lo errante por lugares áridos, à procura de um repouso que não acha. Diz ele então: voltarei para a casa de onde saí. E voltando, encontra-a vazia, limpa e enfeitada. Vai então buscar 7 outros espíritos piores que ele, e entram nessa casa e se estabelecem aí. E o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Tal será a sorte dessa geração perversa. A mãe e os irmãos de Jesus. Jesus falava ainda à multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos, e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Iremos ler agora o livro do Salmo. Salmo 28. A voz de Deus na tempestade. Salmo de Davi. Tributai ao Senhor, ó filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e poder. Rendei-lhe a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus de grandeza retumbou. O Senhor trovejou sobre as águas imensas. A voz do Senhor faz-se ouvir com poder. A voz do Senhor faz-se ouvir com majestade. Fendem-se os cedros à voz do Senhor. Quebra o Senhor os cedros do Líbano. Faz saltar o Líbano como um novilho, e o Sarion como um búfalo novo. A voz do Senhor despende relâmpagos. A voz do Senhor abala o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos
desnuda as florestas, e em seu templo todos bradam glória. O Senhor preside ao dilúvio. O Senhor domina como rei para sempre. O Senhor há de dar fortaleza a seu povo. O Senhor abençoará o seu povo, dando-lhe a paz. Aos que ainda não deixaram o seu like, este é o momento de fazê-lo. É muito importante o like, o comentário e a inscrição, porque isso é a maneira com que nós podemos chamar mais pessoas para fazerem parte dessa evangelização e ouvirem o que Jesus tem para nos falar. Eu agradeço imensamente se vocês puderem deixar o seu like, deixar um breve comentário. Pode ser um coraçãozinho para Jesus, pode ser um coraçãozinho para Jesus e um para Nossa Senhora, ou pode ser qualquer outra oração ou o que vocês queiram falar. Um grande abraço e até amanhã.